Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar sequência na nossa aula anterior, da aula passada, que foi uma aula assíncrona, e que eu falei para vocês a respeito das figuras de linguagem. Retomando um pouquinho sobre o que eu disse anteriormente, as figuras de linguagem, que também são chamadas de figuras de estilo, elas são recursos estilísticos que são usados para dar uma maior ênfase à comunicação e, de certa forma, fazer com que ela se torne mais bonita. E dependendo da função com que essa figura de linguagem vai aparecer, ela pode ser classificada em 4 categorias. Na aula anterior, eu passei para vocês as duas primeiras, que foram as figuras de palavra ou semânticas e foram as figuras de pensamento. Eu disse também que, que essas figuras, elas são muito recorrentes no nosso diálogo coloquial. E essa matéria é um pouquinho mais extensa, porque de fato são muitas as figuras de linguagem que a gente vai encontrar. Mas é muito importante que vocês tenham em mente pelo menos um exemplo de cada uma delas, que fica mais fácil. Eu vou estar compartilhando aqui com vocês os slides, tá certo? Hoje, como eu disse, a gente vai falar sobre as duas últimas categorias e classificações dessas figuras de linguagem, que serão as figuras de sintaxe, ou também chamadas de figuras de construção, e as figuras de som ou de harmonia. As figuras de sintaxe ou de construção, elas vão interferir na construção gramatical da frase. E eu trouxe aqui para vocês quais são elas. Primeiro a gente vai começar com a elipse, e a elipse, ela é a principal figura de sintaxe ou de construção, isso porque ela está relacionada à construção sintática dos enunciados. Ela é utilizada para omitir termos numa sentença que não foram mencionados anteriormente. No entanto, esses termos, eles são facilmente identificáveis pelo interlocutor. Eu coloquei aqui para vocês, como exemplo. Comi no restaurante da minha avó na semana passada. Nesse exemplo, a gente sabe que a conjunção do verbo na primeira pessoa do singular, o termo ele foi omitido o pronome pessoal eu. Eu comi no restaurante da minha avó na semana passada. E nesse caso, a gente tem a elipse do sujeito. Além dessa omissão propriamente do sujeito, a elipse ela pode ocorrer em outros termos da frase, como, por exemplo, nos verbos, nos advérbios, nas conjunções. E a gente utiliza muito essa figura de linguagem ou de estilo no cotidiano, nos discursos informais, que seria mais a linguagem oral. E às vezes a gente nem se dá conta de que a gente está realizando ela. Ela também é muito empregada nos textos de modo a oferecer uma maior fluidez textual, evitando, por exemplo, a repetição de alguns termos nas frases. É importante notar também que a ausência desses termos, eles não interferem na compreensão textual. Daí eu deixei aqui para vocês uma tirinha para vocês lerem com calma depois sobre esse exemplo. E trouxe aqui também exemplos mais práticos, que são os que eu vou ler para vocês. Na literatura, como eu disse, eles aparecem muito também. Aqui tem um trecho do Machado de Assis. Na sala, apenas 4 ou 5 convidados. Houve a omissão do verbo haver. Na sala havia apenas 4 ou 5 convidados. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Houve a omissão da conjunção ser. A tarde talvez fosse azul se não houvesse tantos desejos. Daí é importante vocês observarem que não necessariamente ela vai vir somente com o sujeito. Ela pode vir com o verbo, com o advérbio, com a conjunção, mas sempre vai significar uma exclusão, uma ocultação de um termo na frase. Tá certo? Uma segunda figura de sintaxe que eu trouxe para vocês é a zeugo. E essa figura ela é caracterizada porque ela é muito usada para omitir termos na oração, com o intuito de evitar a repetição desnecessária de alguns termos, como o verbo ou o substantivo, por exemplo. Sendo assim, ela vai tornar a linguagem do texto mais fluida também, assim como na elipse.
quando ela é utilizada, a gente tem que ter atenção de que o uso da vírgula ele vai ser necessário, vai ser essencial. E a zeugma também vai vir para a gente como uma linguagem informal, que também será empregada em diversos textos poéticos e musicais. É por isso que é muito comum a gente confundir a zeugma com a elipse. Só que elas apresentam diferenças. Para muitos estudiosos desse tema, a zeugma ela vai ser considerada um tipo de elipse, uma vez que ela também é empregada por meio da omissão de um ou mais termos numa oração. No entanto, a elipse ela vai ser configurada pela omissão de um termo no discurso que eles não foram expressos anteriormente. Mas esses eles vão ser facilmente identificáveis pelo interlocutor, como eu disse. Já na zeugma, os termos eles já foram mencionados antes do discurso. Daí eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. O colégio compareceu fardado, a diretora de casaca. Um deles queria saber dos meus estudos, outro se fazia coleção de selos. E assim por diante. Daí eu trouxe aqui para vocês exatamente isso que eu acabei de falar, que a elipse ela vai trazer os termos no discurso que eles já foram expressos, e a zeugma os termos que já foram mencionados antes do discurso. Ficamos ansiosos com o resultado. Aqui houve a supressão da conjunção verbal, que foi o pronome nós. Já na zeugma, Joaquim comprou 2 calças, eu uma. Houve a omissão do verbo no segundo período, comprei. Joaquim comprou 2 calças, eu comprei uma. Para evitar essa repetição de um termo que já foi utilizado, a gente utiliza a zeugma. Outra figura de sintaxe é o hipérbato, e ele é configurado pela inversão na busca da ordem direta dos termos de uma oração ou de um período. Na construção usual da língua, a gente vai ter que a ordem natural dos termos da oração, elas vão ser posicionadas como o sujeito, mais o predicado, mais o complemento. Sendo assim, o hipérbato ele vai interferir na estrutura gramatical, intervendo nessa ordem natural dos termos da frase. Daí eu coloquei aqui para vocês como exemplo. Feliz ela estava. Na construção normal e direta, na ordem direta, seria ela estava feliz. Daí vocês podem observar bem claro essa própria inversão da ordem das frases. Vocês podem notar também que a utilização do hipérbato, ele pode comprometer muitas vezes o entendimento, ou mesmo gerar uma ambiguidade. Daí eu trouxe aqui para vocês o hino nacional, que vai estar explicadinho aqui nos exemplos. Está pronta a comida. Na ordem direta ficaria, a comida está pronta. Morreu meu vizinho. Meu vizinho morreu. Coloquei aqui para vocês uma parte do hino, que é ouviram do Piranga as margens plácidas de um povo herói brado retumbante, que seria propriamente a alteração dessa frase, de um povo herói o brado retumbante que ouviram no Ipiranga as margens plácidas, certo? Outra figura de sintaxe que eu trouxe aqui, ou de construção, é o anacoluto. E ela vai ser caracterizada por alterar a sequência lógica da estrutura da frase, por meio de uma pausa nesse discurso. Assim, essa figura ela realiza uma interrupção na estrutura da sintaxe da frase. Note que eu trouxe aqui para vocês um poema do Manuel Bandeira. Vocês vão perceber que ela vai ser muito utilizada nos textos poéticos, porque ela vai oferecer uma expressividade maior ao texto. Na maioria das vezes, ela vai enfatizar uma ideia, ou mesmo uma pessoa, um discurso. E normalmente o termo inicial fica solto na frase, sem apresentar uma relação sintática com os outros termos. Coloquei aqui para vocês. Eu que era branca e linda, eis-me medonha e escura, inspiro horror. Ó tu que inspiras a urdidura da minha teia, atenda o que meu pauto fifa. E trouxe aqui para vocês um exemplo mais fácil, que é parece que estou ficando zonzo. Parece que eu estou ficando zonzo.
essa utilização desse pronome no começo da frase, que fica solto, que fica acompanhado pela vírgula, ele traz uma pausa propriamente dita. E é exatamente essa a intenção, promover uma quebra nesse diálogo, na frase direta. Daí trouxe aqui como exemplos. A vida, não sei como será sem ele. Que no caso seria, não sei como será a vida sem ele. Crianças, como são difíceis de lidar? Como são difíceis de lidar com as crianças? E aqui tem alguns outros exemplos para vocês se adaptarem mais com essa figura de linguagem. Uma outra figura que vai aparecer muito é o polissíndeto. E também é configurado uma figura de sintaxe, e ele é caracterizado pelo uso dos sindetos, ou seja, serão os conectivos, as conjunções nos períodos compostos. O polissíndeto, ele forma as orações coordenadas sintéticas, sem que os elementos mais utilizados são e ou nem. Essa figura de linguagem, ela é muito utilizada como um recurso estilístico, sobretudo nos textos poéticos e musicais. E também vai aparecer muito nas tirinhas, que foi como eu coloquei aqui para vocês. Esse uso repetitivo das conjunções dá uma ideia de acréscimo, de sucessão, de continuidade, e oferece uma maior expressividade ao texto. Aqui, como exemplos, nós temos: as ondas vão e são como o tempo. Canto e canto presente, e também o passado e o futuro, porque o presente é todo o passado e todo o futuro. É muito claro esse polissíndeto, porque vocês vão perceber que geralmente ela vai ser o e, o ou nem, a repetição primordial da frase. Muito simples. Em contrapartida, a gente tem também o assíndeto, que o assíndeto ele vai ser caracterizado pela ausência do sindeto, no caso. Ou seja, vai ser a ausência de uma conjunção coordenativa, utilizada para unir os termos nas orações coordenadas. Logo, o assíndeto, ele vai corresponder a uma figura marcada pela omissão das conjunções nos períodos compostos. Geralmente, no lugar dos conectivos, vão ser colocados vírgulas ou ponto e vírgula, que vai criar as orações coordenáticas assindéticas. Além de ser utilizada na linguagem oral, o assíndeto ele também é empregado como recurso nos textos poéticos e musicais, com o intuito também de aumentar a expressividade, bem como de enfatizar os termos da oração. Exemplos práticos. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Para a lua, a taxa alta. Para o sol, identidade. Daí vocês percebem que a gente vai dando pausas expressivas na linguagem através das vírgulas, que seriam essas pausas que dão a expressividade propriamente dito. Coloquei aqui também uma outra música, como eu disse, que aparece muito. Por você eu largo tudo, vou mendigar, roubar, matar. Que por você eu largo tudo, carreira, dinheiro, canudo. Eles vão elencando um ou mais verbos, um ou mais substantivos, e promovendo a construção do texto gramatical. Certo? Outra figura de sintaxe ou de construção que vai aparecer muito vai ser a silepse. E essa figura, ela está intimamente relacionada com a construção sintática das frases, porque ela é empregada mediante a uma concordância da ideia e não o termo utilizado na frase. Dessa forma, ela não vai obedecer às regras de concordância gramatical, e sim vai ser por meio de uma concordância ideológica. Nesse caso, a silepse ela pode ocorrer de 3 formas distintas, que seria a silepse de gênero, que daí eu trouxe para vocês como exemplo. A velha São Paulo cresce a cada dia. Uma silepse de número, o povo se uniu e gritaram muito alto nas ruas. E uma silepse de pessoa, que vai ser quando há discordância entre o sujeito que aparece na terceira pessoa e o verbo que surge na primeira pessoa do plural. Trouxe aqui para vocês que são esses exemplos que apareceram anteriormente. No primeiro exemplo, a gente nota que a união dos gêneros masculinos São Paulo e o feminino velha.
que seria, no caso, a velha cidade de São Paulo cresce a cada dia. É uma concordância que a gente tem ideológica na nossa cabeça, de que tem que concordar o adjetivo com o sujeito, certo? Na silepse de número, coloquei aqui para vocês, o povo se uniu e gritaram muito alto nas ruas. Nesse exemplo, o uso do singular e do plural, ele denota o uso da silepse de número, propriamente dito. O povo, ele vem no singular e gritaram vem no plural, porque o povo dá uma ideia de coletivo, daí também é uma concordância ideológica. Na silepse de pessoa, eu trouxe para vocês que todos os pesquisadores estamos ansiosos com o congresso. O verbo, ele não está concordando com o sujeito, e sim com a pessoa gramatical. Pesquisadores, ele está na terceira pessoa e estamos na primeira pessoa do plural, porque quer dizer que ele também é um pesquisador que está ansioso com o congresso. Também uma concordância ideológica. Ok? Temos também como uma figura de construção a anáfora, e ela é muito simples, essa figura. Ela é uma figura que ela ocorre por meio da repetição de termos no começo das frases, ou dos verbos. E ela é um recurso muito utilizado pelos escritores na construção dos versos, que também tem o intuito de identificar uma expressividade maior. Daí trouxe aqui para vocês um exemplo na literatura. É preciso casar João, é preciso suportar Antônio, é preciso odiar Melquiades, é preciso substituir nós todos. É preciso salvar o país, é preciso crer em Deus, é preciso pagar as dívidas, é preciso comprar um rádio, é preciso esquecer fulano. Como vocês estão observando, vem a repetição de uma frase sempre no começo, ela sempre vai vir no começo. Então, sempre que vocês identificarem uma repetição clara no começo das frases, a gente vai estar diante de uma anáfora, certo? Temos o hábito da gente confundir a anáfora com a catáfora. A catáfora, ela vai ser configurada como um mecanismo de coesão textual. E, nesse caso, ela vai retomar um componente textual, ou seja, vai fazer referência a uma informação que já foi mencionada no texto. Ela pode ser chamada de elemento anafórico. Por sua vez, na catáfora, ela antecipa um componente textual, sendo chamado de elemento catafórico. Essa linguagem vocês vão ver muito na aula de português, que vocês vão entender mais ou menos como que são esses termos utilizados na prática, para entender como que é a coesão textual. O importante aqui é vocês terem em mente o que vem ser a anáfora, que seria essa repetição no começo das frases, com o intuito de dar uma maior expressividade ao texto que a gente está lendo. E, por fim, a gente tem o pleonasmo. O pleonasmo, ele vai configurar um fenômeno linguístico que está relacionado diretamente à construção frasal, com a estrutura dos elementos sintáticos na oração. Nesse caso, o pleonasmo ele vai se tratar de uma repetição como uma característica principal sendo o excesso. Dessa forma, a gente vai definir esse pleonasmo pela repetição de um termo já expresso ou de uma ideia já sugerida, com a finalidade da gente enfatizar a mensagem e torná-la mais compreensível, mais clara. Por essa razão, para alguns estudiosos, alguns gramáticos, essa figura de construção ela ocorre com excesso na oração, um elemento que ela não oferece a perda no sentido, caso ele seja retirado do texto. Vai ser uma redundância, uma repetição das palavras apenas por reforçar essa ideia expressa. Então, a gente pode ter em mente que o pleonasmo, ele vai ser uma repetição desnecessária, porque ele vai querer enfatizar de tal forma que ele pode ser suprimido da uma oração. Vou trazer para vocês aqui alguns exemplos. E rir meu riso e derramar meu pranto. Me sorriu um sorriso pontual, e ali dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou. Detalhes tão pequenos de nós dois. Eu nasci há 10.000 anos atrás. Como vocês podem perceber, a gente está fazendo repetições claras das coisas que já foram ditas anteriormente, apenas com o intuito de reforçar, de enfatizar mesmo, que facilmente poderiam ser
ser extraídos dessa frase, como, por exemplo, eles dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou. Ali dançaram tanto que a vizinhança despertou, não teria necessidade da dança ali no meio, certo? Daí eu trouxe para vocês que é muito importante a gente ter em mente que o pleonasmo é uma das figuras que a gente mais utiliza no dia a dia, porque ele vai aparecer para a gente como um pleonasmo vicioso. Às vezes nós estamos falando e a gente nem percebe que a gente está utilizando um pleonasmo. E para a língua culta portuguesa é totalmente errado, a gente tem que evitar esses vícios na nossa linguagem. Hemorragia de sangue, duas metades, ambos os dois, verdade verdadeira, fato real, propriedade característica, retornar de novo, adiar para depois, encarar de frente, subir para cima, entrar para dentro, sair para fora, descer para baixo, enfim, essas frases a gente fala muito, só que elas são uma redundância absurda. Sair para fora, teria como a gente sair para dentro? Impossível. Dando sequência aqui nas nossas figuras, o último recurso estilístico que vai aparecer são as figuras de som. E essas figuras de som, elas são propriamente associadas à sonoridade que as palavras vão ter quando a gente fala determinada frase, quando a gente ouve determinado diálogo. E a primeira delas é a literação. A literação ela é definida pela repetição dos fonemas consonantais no enunciado. Isso significa que esses sons eles podem ser parecidos ou iguais, e geralmente eles vão estar associados no início ou no meio da palavra. A literação, vocês vão perceber que produz um efeito sonoro interessante, porque vai ser marcado por um ritmo e vai sugerir sons semelhantes às palavras que compõem um texto. Sendo assim, ele vai ser muito utilizado nos textos poéticos, também para enfatizar e promover maior expressividade no texto. E ela também é uma das figuras mais importantes, como a assonância, a paranomase e a onomatopeia, porque vocês vão ver que elas se completam. Daí eu trouxe aqui para vocês com um exemplo claro, que é o rato roeu a roupa do rei de Roma. E vocês vão perceber que essa literação ela vai aparecer muito nos trava-línguas, porque vai ter essa repetição das letras no começo da frase. Vozes veladas, voludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vortices velozes dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. É a repetição da consoante V. E percebam que a literação sempre vai vir como repetição da consoante e não da vogal, porque a repetição da vogal a gente vai ver mais para frente que tem outro nome. Outra figura que a gente tem é a paranomásia. E a paranomásia também vai ser uma figura de som, porque ela está relacionada com a sonoridade das palavras, como a gente já disse anteriormente. Ela vai utilizar dos parônimos para enfatizar uma ideia, e por isso ela recebe esse nome. A gente tem que lembrar que as palavras parônimas, ela apresentam uma sonoridade e são escritas de formas semelhantes, mas o significado delas é diferente. Geralmente, essa figura de linguagem, a paronomásia, ela é utilizada em textos literários, mas ela também pode ser muito utilizada na linguagem oral e popular. Trouxe aqui como exemplo para vocês. O cavaleiro, muito cavalheiro, conquistou a donzela. Cavaleiro é um homem que anda a cavalo e o cavalheiro é um homem gentil, certo? Eu vou te delatar se você não dilatar a pupila. Dilatar no sentido de estender, delatar no sentido de te entregar. Aprendeu nas aulas por meio da apreensão dos conhecimentos. Aprendeu de aprender e apreensão no sentido de absorver. Daí coloquei para vocês outros aqui. O docente aplicou a prova essa tarde para os discentes. O professor aplicou a prova para os alunos. As palavras, elas sempre vão vir muito parecidas. A forma de falar, de ouvir, sonoricamente, elas são parecidas. Mas elas possuem significados diferentes. Aí trouxe aqui para vocês uma listinha. Absolver, que seria de perdoar, e absorver, de aspirar. Apóstrofe, uma figura de linguagem, e apóstrofo, um sinal gráfico. Aprender, tomar conhecimento, e aprender, capturar.
Cavaleiro, aquele que cavalga, e cavalheiro, um homem gentil. Delatar, denunciar, dilatar, alargar, expandir. Peão, aquele que anda a pé, que é domador de cavalos. E peão, um brinquedo de criança, certo? Outra figura de som, ou também chamada de harmonia, vai ser a assonância. E essa sim, ela vai ser caracterizada pela repetição harmônica dos sons vocálicos, que vão ser as vogais numa frase. Ela é muito utilizada na literatura, nas músicas, nos provérbios populares, e ela vai oferecer também uma maior expressividade e musicalidade com o ritmo que ela vai dar para as frases. Juro que não acreditei, eu te estranhei, me debrucei sobre o teu corpo e duvidei. Eu me arrastei e te arranhei, e me agarrei nos teus cabelos. Aqui a gente tem a repetição das vogais E e I no final de cada uma das frases. Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar? Me diz o que você faria. Repetição das vogais I e A. E geralmente vocês podem perceber que elas vão vir no final e não no começo das frases, porque justamente elas têm como objetivo criar uma rima para a construção, certo? E por último, como uma figura de som, a gente vai ter a onomatopeia. A onomatopeia, ela vai trazer fonemas ou palavras que vão imitar sons que são naturais. E esses sons, eles podem ser de objetos, de pessoas, de animais. Esse recurso, ele também vai aumentar a expressividade do discurso. E por isso, ele é muito utilizado na literatura e nas histórias em quadrinhos. Também é muito empregado nos textos enviados pela internet, que são alguns exemplos. Quando a gente quer demonstrar que a gente achou engraçado alguma situação, a gente usa o kkk ou o RS. E esses também são onomatopeia, porque imitam o som de uma risada. Do grego, a gente tem que a onomatopeia foi tirada porque lá significa criar ou fazer um nome. Trouxe aqui para vocês como exemplo. Não aguento o tic-tac desse relógio. O que seria o barulho propriamente dito do relógio que ele faz quando está marcando as horas, dos ponteiros. Outros exemplos. Miau, que seria o som do gato. Cocoricó, o som do galo. Piu-piu, o som do passarinho. Vrum-vrum, o som do motor. Bang-bang, quando a gente quer representar o som de um tiro. Bibi, com a buzina. Ding-dong, com o som da campainha. Blém-blém, como o baladar dos sinos, e o barulho do telefone, o trim, que a gente está acostumado a ouvir, certo? Pessoal, essas são as duas figuras de linguagem que estava faltando eu falar para vocês. Eu peço que vocês assistam a aula anterior, que já está disponível. Vou estar disponibilizando esse slide completo, muito embora a primeira parte dele já estivesse disponível para vocês, agora ele está completo, para vocês terem mais tempo para observarem os exemplos que eu coloquei, que são muito importantes. É muito importante a gente ter em mente um exemplo de cada uma dessas figuras. Vou estar disponibilizando também alguns exercícios a respeito da matéria e também os gabaritos. Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo. Certinho, então, pessoal. Na próxima aula, a gente vai começar a falar a respeito dos tempos e das construções gramaticais no tempo. Daí a gente vai ver como que funcionou e a gente vai puxar um pouquinho da história para as nossas aulas, tá certo? Estou disponibilizando meu chat, meu e-mail para vocês a respeito de qualquer dúvida. E a gente se vê na sexta-feira na nossa aula de geografia, tá certo? Uma boa noite para vocês, uma boa semana de estudos e até sexta. Muito obrigada.